Capítulo 23. Despedidas. Naquela manhã cinzenta, o frio se espalhava pelas pedras da casa como um sussurro vindo das montanhas. A lareira ainda mantinha restos de brasa da noite anterior, e Clórias, sentado sobre uma das peles no chão, ouvia atentamente enquanto o pai traçava, com o dedo, pequenas linhas sobre a mesa de madeira. Veja, quando o centurião dá o sinal, os homens da frente se fecham como um portão. Chamamos isso de testudo. E se há arqueiros à espreita, eles erguem os escudos também sobre a cabeça. Como uma carapaça? Perguntou Clórias, curioso. Exatamente. Como um animal em marcha, respondeu Sesto, com um leve sorriso. Mas Roma nem sempre vence com força. Às vezes, espera. Às vezes, compra silêncio. Antes que pudesse continuar, a porta rangeu e Oert entrou com passos firmes, olhos atentos. Pai disse com voz clara, alguém se aproxima. Efialtes avistou o homem e acredita que pode ser um mensageiro. Sesto se endireitou na cadeira. Romano? Aparentemente não. Diga-lhe que vou recebê-lo, respondeu, fazendo um leve gesto com a mão. E Oert assentiu e desapareceu tão rápido quanto surgira. No instante seguinte, Énora surgiu à porta, com os cabelos presos e um manto escuro sobre os ombros. Vamos? Sesto olhou para ela com ternura contida. Siga em frente, por favor. Vou receber o mensageiro e irei em seguida. Ela não insistiu, apenas inclinou levemente a cabeça e partiu em silêncio, rumo ao bosque onde já se reuniam para a cerimônia de Calmor. Pouco depois, um jovem atravessou o limiar da casa. Tinha aparência limpa, vestia-se com cuidado e seus cabelos lisos estavam bem penteados, caindo retos sobre a fronte. O nariz adunco lhe dava uma aparência altiva, mas seus olhos eram humildes. Senhor, disse com reverência, trago um recado de Leovigildo da Espanha. Sesto fez um gesto breve. Prossiga. Ele pede que se junte a ele na reunião dos líderes, na vila de seu irmão, a 3 horas de marcha, ao sul. O rapaz retirou um pequeno pergaminho enrolado e um mapa rústico. Sesto o tomou com cuidado. Agradeça a Leovigildo por mim, disse, simples. O mensageiro fez uma leve reverência e partiu. Sesto ficou um momento em silêncio, observando os traços no mapa. Depois, voltou-se para o filho, que ainda observava curioso as marcas sobre a mesa. Tocou-lhe o ombro com suavidade. Agora vamos, Clórias. É hora de prestarmos nossa homenagem ao velho amigo Calmor. O menino assentiu. Os dois saíram juntos, cruzando o limiar da casa, como pai e filho, mas também como herdeiros de algo maior que eles próprios. Havia névoa baixa entre os troncos, como se a própria floresta respirasse em silêncio, velando seu filho antigo. O corpo de Calmor havia sido preparado com ramos de carvalho e flores secas colhidas na margem do rio. Seu cajado, coberto de entalhes, repousava ao lado de suas mãos cruzadas sobre o peito. Vestia-se com sua túnica azul escura, bordada com sinais que poucos ali sabiam decifrar, mas todos respeitavam. O círculo se formara entre as pedras que ele mesmo ajudara a erguer, no bosque ao norte da vila. Homens e mulheres estavam ali, muitos em silêncio, alguns com olhos marejados, mas todos unidos pela presença do velho que tanto os havia guiado. Sesto chegou em silêncio, com Clórias ao seu lado. Énora já estava ali, entrelaçando ramos num pequeno círculo de flores e ervas aromáticas, que depositou aos pés do corpo. Ezoa mantinha-se próximo, cabeça baixa, e Oert segurava uma tocha acesa, à espera do momento certo. Sesto olhou ao redor, respirou fundo e falou com voz firme, mas serena. Calmor não era um homem de muitas palavras, mas cada uma delas carregava gerações. Trouxe nos caminhos, advertências e esperança. Quando mais precisávamos de sentido, ele escutava o que não dizíamos. Hoje, nós é que o escutamos pela última vez. Fez-se um breve silêncio. Então, um dos anciãos da vila começou a bater levemente 2 seixos um contra o outro. Ritmado, constante. Outros o acompanharam madeira contra pedra, palma contra tambor, vozes murmuradas. Era um cântico sem letra, um chamado antigo. Um lamento que nascia da terra. Énora ergueu os olhos e recitou. Entre os galhos, ele passou. Sobe as raízes, ele repousa. Na lembrança, ele acende a tocha. No espírito, ele retorna com o vento. Então, Clórias, com passos incertos, mas decidido, se aproximou e depositou sobre o peito do velho um pequeno ramo de salgueiro.
Sexto não disse nada, apenas colocou a mão sobre o ombro do filho. Iorwerth avançou com a tocha e acendeu o pequeno círculo de folhas e óleo, preparado ao redor da pira. As chamas subiram devagar, como se respeitassem o tempo do corpo, o tempo do espírito. Fumaça branca subiu em espirais, carregando com ela as últimas vestes deste mundo. Alguns se ajoelharam, outros ergueram os braços para o céu encoberto. No fim, quando as brasas começaram a silenciar, Sexto se aproximou mais uma vez e disse, apenas para ele: obrigado por ter nos esperado, velho amigo. E então virou-se, caminhando de volta com os outros. A névoa parecia mais clara agora, ou talvez fosse só o luto cedendo lugar à lembrança. Ao fim dos rituais, Sexto seguiu na direção da casa de pedra, rígido e sério. Clórias o seguiu com Ezra, que estava ao seu lado. Na porta da casa, Efialtes e Menandro já os aguardavam com os cavalos prontos. Eles montaram, e antes de sair, Sexto disse: Iorwerth, deixo tudo por sua conta, peça a ajuda de Anatero. E então partiram às pressas. A cavalgada seguiu em silêncio pelos primeiros minutos, com os cascos cortando a terra úmida do bosque, e o som das folhas secas sendo esmagadas pelo galope. A floresta, apesar da manhã adiantada, mantinha-se escura e úmida, com troncos antigos lançando sombras compridas sobre a trilha estreita. Corvos grasnavam ao longe, como se ecoassem lembranças de outros tempos, talvez de outras guerras. Sexto seguia à frente, olhos fixos no horizonte, sem desviar o olhar sequer para as clareiras que se abriam entre as colinas. Clórias, ao seu lado, esforçava-se para manter o ritmo do pai. Ezra, mais atrás, montava com firmeza, o olhar atento aos arredores, como se cada arbusto pudesse esconder uma ameaça. À medida que desciam das colinas e atravessavam um riacho de águas rasas, começaram a avistar os campos cultivados, sinais de abundância e ordem. Muros baixos de pedra protegiam pomares e rebanhos. Algumas mulheres, ao longe, interromperam brevemente seus afazeres para observar o pequeno grupo passar. Havia ali uma prosperidade contida, como se a vila tivesse aprendido a crescer sem provocar a cobiça alheia. Logo avistaram o forte, uma muralha rústica feita de toras verticais, fincadas lado a lado, altas e com topos afiados como lanças. Uma paliçada que, apesar de sua simplicidade, transmitia a mensagem clara de resistência. No alto de uma torre de vigia, 2 homens anunciaram a chegada do grupo com um toque seco de chifre. O portão foi aberto com rapidez. Lá dentro, os esperava um pátio com chão de terra batida, onde tochas ardiam mesmo durante o dia. Homens armados vigiavam o perímetro, e os cavalos foram levados por servos atentos. Ao centro do forte, erguia-se um salão amplo, construído com troncos maciços e coberto por um telhado de palha espessa, reforçado com barro e madeira. Sexto desmontou primeiro, passou os olhos pelo interior do forte, reconhecendo em seu desenho marcas de influência tanto romana quanto bárbara. Clórias desceu logo atrás, trocando um olhar breve com Efialtes, que se adiantou para abrir a pesada porta do salão. Ao entrarem, o calor das chamas os envolveu de imediato. Um braseiro central ardia continuamente, e tochas presas às colunas lançavam sombras dançantes sobre os rostos austeros dos homens reunidos. Eram cerca de 60, nenhum ali parecia jovem. Suas barbas eram espessas ou já encanecidas, seus rostos marcados pelo tempo, sol e batalha. Vestiam-se com túnicas simples, mas sólidas, algumas com peças de couro ou lã reforçada. Nenhum deles ostentava ornamentos desnecessários. O poder que tinham estava nos olhos atentos e nas mãos calejadas. Um deles, talvez o anfitrião, ergueu-se ao ver Sexto cruzar a soleira. Era robusto, com cabelos grisalhos puxados para trás, e uma cicatriz atravessando a sobrancelha esquerda. Ao seu lado, em destaque, estava um mapa tosco da região, preso com pedras a uma mesa de madeira maciça. Sem cerimônia, o homem ergueu a mão em saudação. Bem-vindo, Sexto. Faltava apenas você. Sexto assentiu, retirando o manto encharcado de orvalho. Então que comecemos. O salão silenciou. Os velhos líderes se voltaram para ele, como se todos os ventos daquelas terras agora se concentrassem naquela sala de madeira, entre o fogo e a decisão.
Ezra, Clórias, Efialtes e Menandro ficaram do lado de fora do salão. O vento agitava suas túnicas, enquanto a fumaça das tochas desenhava espirais no ar frio. Ouvia-se, abafadas, vozes exaltadas vindo do interior, algumas mais ásperas, outras com um timbre mais firme e contido. Clórias, inquieto, trocava olhares com Efialtes, como se tentasse adivinhar o rumo da conversa. Menandro permanecia em silêncio, mas atento a cada som. Ezra, de braços cruzados, mantinha os olhos fixos na muralha de toras que cercava o forte. Seus lábios estavam cerrados, e a testa, franzida. Ele não olhava para os companheiros nem para o salão, mas parecia escutar com uma atenção que ia além do comum. "Está ouvindo algo?" perguntou Efialtes, baixando o tom. Ezra não respondeu de imediato. Fez um leve gesto com a mão, pedindo silêncio. Depois de alguns instantes, murmurou: "Reconheço pelo menos 4 vozes. Leovigildo está lá, e também aquele homem de barba dourada que encontramos no caminho das colinas." Ele franziu ainda mais o senho. "E há um que fala pouco, mas quando fala, os outros se calam. Voz grave, seca, um líder." "E meu pai?" indagou Clórias, inquieto. Ezra assentiu devagar. "Firme, mas está cercado de incertezas. Está tentando conduzir sem impor. Ele sabe que muitos ali resistem." Menandro se aproximou da porta, inclinando-se para ouvir melhor, mas ecoou logo em seguida ao som de um punho batendo com força em uma mesa de madeira, seguido de murmúrios abafados e passos. Clórias apertou o punho. "Não gosto disso." Ezra, então, se virou, olhando diretamente para o rapaz. "Não tema. Seu pai sabe falar com homens orgulhosos. Foi forjado entre feras piores que estas. E se tudo falhar," ele olhou em volta, "nós saberemos o que fazer." O grupo então silenciou, mantendo-se imóvel, atento ao ritmo das vozes e ao que aquela manhã ainda poderia trazer. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.